Olá! Hoje falaremos sobre o esporte mais popular do mundo, o futebol. Contaremos para você a história do futebol. Eu sou o MacLeod Gwyn e você está no canal Evolução Fantástica. Antes, claro, pedimos que se inscreva no canal e nos conte nos comentários qual o seu time favorito. Agora, vem com a gente nessa história incrível. Conhecido como paixão nacional, o futebol é um jogo que hoje mobiliza a paixão de diversas pessoas espalhadas pelo mundo. A Copa do Mundo de Futebol é considerada o maior evento esportivo do planeta. Com uma história bastante longa, bem mais antiga que a do tempo em que o britânico Charles Miller viria a ser considerado o inventor desse esporte. De acordo com algumas pesquisas, o futebol tem suas primeiras manifestações na China por volta de 2500 a.C. Os soldados se divertiam com o crânio de seus inimigos decapitados em um animado jogo. Curioso isso, né? Em contrapartida, outros estudiosos atribuem a invenção do futebol à civilização maia. Dividido entre duas coletividades, os times deveriam acertar um aro fixo. A disputa era tão intensa que o líder do time derrotado era punido com a morte. O século XIX assistiu o auge dos ideais racionalistas e progressivistas. Atingido por essa onda de normalizações, o futebol ganhou as suas 13 regras originais, que ainda influenciam grande parte das regras até os dias de hoje. Dotado de um conjunto de regras racionais, o futebol logo foi considerado um esporte prestigiado entre as elites financeiras e intelectuais da época. De acordo com os registros da época, a competitividade e o raciocínio rápido exigidos em sua prática seriam grandes aliados na formação de mentes de grande astúcia e determinação. Em pouco tempo, as agitadas massas operárias britânicas viriam a incorporar a prática do futebol, sendo uma ótima atividade recreativa. Assim, o esporte começou a ganhar times de origem operária. Financiados pelos donos de fábrica, os times do Manchester United em 1878 e o Arsenal de 1886 foram as primeiras agremiações nascidas em solo inglês. Em um curto período de tempo, os primeiros times começaram a organizar campeonatos assistidos por um público cada vez mais apaixonado. Com a grande aceitação popular, os times começaram a investir em infraestrutura e na contratação de jogadores mais habilidosos. A noção empresarial começaria aí a dominar diversas instâncias desse lucrativo esporte. No Brasil, Charles Miller, filho de britânicos nascido em São Paulo, trouxe da terra de seus pais o primeiro par de bolas e o livro de regras do jogo. Por toda a América Latina, a popularização do jogo britânico se percebeu com a criação de diversos times com nomes em inglês. Em pouco tempo,
A propagação dessa prática desportiva pelo mundo deu condições para a criação da primeira Copa do Mundo de futebol. Inicialmente, o governo britânico, por conta de sua patente histórica, pretendia controlar a organização do evento. No entanto, em 1904, os franceses defenderam a universalização do esporte com a criação da FIFA, Federação Internacional de Futebol. Na mesma época, o futebol foi reconhecido como esporte olímpico. O francês Jules Rimet foi o responsável por criar a competição em 1928. A primeira Copa do Mundo de futebol foi realizada em 1930, no Uruguai. Na ocasião, 13 países participaram do torneio, diferentemente de como é hoje, em que 32 países fazem parte da disputa. A seleção uruguaia foi a primeira campeã do mundo naquele ano. A criação das seleções nacionais incrementou a competitividade e as técnicas do jogo. A natural hegemonia da seleção britânica foi disputada pela seleção uruguaia. Em pouco tempo, diversos craques começaram a despontar no cenário internacional do futebol. A partir dos anos 50, os brasileiros revelaram seus primeiros grandes craques, entre os quais destacamos Pelé e Garrincha. O Brasil, hoje, é considerado o país do futebol. Veja a seguir quantos títulos e quais países ganharam mais disputas. Essa, claro, é uma informação que já vale a sua inscrição e o seu like, hein? O Brasil tem 5 títulos. A Alemanha, 4 títulos. A Itália, 4 títulos. A Argentina, 3 títulos. A França, 2 títulos. O Uruguai, 2 títulos. E a Espanha, com 1 título. Nosso país sempre foi temido por todos no futebol, mas, com toda a evolução técnica da atualidade, já não é mais unânime como o melhor time. Porém, continuamos encantando o mundo com nosso futebol, com certeza. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até o nosso próximo tema de Evolução Fantástica.